Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e hoje eu estou aqui para fazer algumas considerações então na disciplina de contratos especiais do trabalho, tá? Gostaria de relembrar então que vários contratos a gente já conseguiu trabalhar, alguns de forma presencial e outros não, tá? A gente conseguiu num primeiro momento então conversar sobre a parte introdutória dos contratos especiais do trabalho e também a gente conseguiu trabalhar sobre o contrato de emprego doméstico, que possui uma legislação específica, bem como o contrato de estágio, né? E aí a gente trabalhou de forma não presencial, então, o contrato de aprendizagem, tá? O teletrabalho e, por último, o contrato de safra. Eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês, então, em relação ao contrato de aprendizagem e à disposição legal, tá? Gostaria que se vocês, no momento em que vocês estiverem assistindo o vídeo, que vocês possam fazer o acompanhamento, então, com a CLT, tá? Então, nós temos a partir do artigo 424 da CLT, nós temos, então, o contrato de aprendizagem propriamente dito, tá? A gente vai fazer a leitura em conjunto, né? Eu aqui, vocês aí, em relação aos principais dispositivos legais que se referem ao contrato de aprendizagem, tá? Acho que é importante a gente começar pelo primeiro, que traz a parte conceitual, né? O que é o contrato de aprendizagem, então? A gente só vai fazer leitura dos dispositivos mais importantes, aqueles que trazem a parte conceitual, que trazem o prazo, né? A idade estipulada, tá? E algumas outras ressalvas que são importantes, tá? Iniciamos então com o artigo 428, que traz então a parte conceitual do contrato de aprendizagem. Nós temos então, contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Tá? Então, o contrato de trabalho, né, o contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial que ele deve obrigatoriamente ser ajustado, tá? Por escrito. E ele é um contrato por prazo determinado, tá? E aí, quem é que pode, né? Quais são as pessoas, quais são os jovens, né? Que podem participar, então, do contrato de trabalho especial, que é o contrato de aprendizagem. Então, está assegurado aos maiores de 14 anos, tá? E menores de 24 anos, desde que inscritos no programa de aprendizagem, tá? O parágrafo 1º, então, dispõe o seguinte: a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS. Então, obrigatoriamente, além dele ser um contrato escrito, a gente tem a obrigatoriedade da assinatura na CTPS, tá? Parágrafo 2º, então, menciona que os aprendizes, tá? Aos aprendizes será garantido, então, o salário mínimo hora, tá? O 5º menciona a idade, estipula a idade. Nós temos aqui a idade mínima prevista no caput, então, não se aplica a aprendizes portadores de deficiência, porque nós temos uma inclusão lá da Lei 11.180 de 2005. Então, aos deficientes não se aplicam, tá? O dispositivo legal que foi feita a leitura agora em relação à idade, tá? O 429, então, dispõe sobre os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados, sim, né, a empregar e a matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15% no máximo. Então, nós temos o percentual de 5% no mínimo e 15% no máximo, que os estabelecimentos são obrigados a empregar. Tá? Acho que é importante também a gente dar uma olhada no artigo 432, tá? O 432 dispõe o seguinte: a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas. Então, nós temos uma jornada estipulada pela própria legislação que é de 6 horas, ok?
sendo vedadas a prorrogação e a compensação desta jornada. De toda sorte, nós temos o parágrafo 1º, que menciona, então, que o limite previsto no caput, aqui no artigo, né, ele poderá ser de 8 horas para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, tá? Então, 433, nós temos a seguinte redação: o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º, tá? Ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses, tá? Letra A e letra B foram revogadas, então o que nós temos? Inciso 1, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para aprendiz com deficiência, quando desprovidos de recurso de acessibilidade de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Então, o contrato pode ser antecipadamente rescindido nas situações dos incisos do 433. O inciso 2 menciona o seguinte: quando ocorrer o quê? Falta grave, tá? Ou seja, falta disciplinar grave. Então, o aprendiz, ele está cometendo, né, faltas graves. E aí, nesse caso, então, cabe a rescisão antecipada do contrato especial, tá? O inciso 3 menciona o seguinte: a ausência injustificada da escola que implique perda do ano letivo ou da Lei 10.097 de 2000. Então, se o aprendiz não está frequentando a escola, nós sabemos que é um dos requisitos para que seja realizado esse contrato especial. Caso ele não tenha, né, frequência mínima, né, esse contrato especial ele pode ser rescindido de forma antecipada. E por fim, então, se o aprendiz ele pede, né, ele quer que a antecipação, então, a antecipação da rescisão desse contrato, tá? Para que ele se extingua antes do prazo. Também nós temos o artigo 439, que é importante, tá? É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. A gente já conversou isso em sala, né? A gente mencionou o seguinte, que o menor, ele pode firmar recibos. Então, se ele quiser assinar folha de pagamento ou conta-cheque, ele pode, né, opor assinatura. De toda sorte, para uma rescisão contratual ou para extinção, né, do contrato especial, é necessário, então, tá, a assistência dos responsáveis legais, tá? Para que essa quitação, né, para cumprir com a obrigação, é necessário, então, que os responsáveis legais acompanhem o recebimento e a indenização que for devida, então, ao aprendiz. Tá? Acho que tem vários artigos aqui que são importantes, mas eu queria mencionar então para vocês que a gente lê os principais, mas sugiro então que vocês façam a leitura então do artigo 424 até o artigo 441, tá? Nós temos a partir do 434 quais são as penalidades e nós temos então aqui nas disposições finais, 439 informa sobre opor assinatura, né, sobre o aprendiz opor assinatura no recibo, e aí o 440 menciona, né, que contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo prescricional, e nós abordamos isso em sala de aula também. Contra o menor não corre prazo prescricional, tá? Sugiro então que vocês façam a leitura do artigo 424 até o artigo 441 na íntegra, que aqui tem todos os dispositivos legais em relação ao contrato de aprendizagem, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem encaminhar questionamentos por e-mail e assim que possível eu dou a devolutiva para vocês, tá? Foi só algumas considerações em relação a esse contrato especial, tá? Espero que logo a gente possa se encontrar de forma presencial, né? Desejo para vocês bom descanso e ótimos estudos, tá? Grande abraço!